Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa convenção. E agradeço ao Sávio, agradeço a todos da organização que foram extremamente carinhosos aí com esse convite para estar aqui com vocês. E eu sei que já estamos no avançar da hora, mas há muitas pessoas também assistindo em casa. Então agradeço a vocês que estão aqui também e os que estão assistindo à distância. Bem, então eu sou a Camila, sou psiquiatra e trabalho pela Caliandra, que é uma empresa que cuida para transformar as organizações e ambientes mentalmente saudáveis. Esse foi um grande desafio que nós tivemos na pandemia. Nós já tínhamos antes, eu vou falar para vocês, vou mostrar uns dados para vocês, e eu acho que cada vez mais a gente precisa cuidar desse tema. Esse é um tema global, né? Não existe no país e nem no mundo hoje uma empresa que esteja alinhado ao ambiente, governança e sociedade sem que cuide da saúde mental das pessoas, né? Então isso vem sendo discutido não só no nosso país, mas no mundo todo. Então, eu tenho uma apresentação, por favor. Eu que passo ou não? Vocês que passam. Eu que passo a apresentação? Não? Espera aí. Certo? Então vamos lá. São alguns dados que eu vou trazer para vocês e basicamente falar como é que era a saúde mental antes, agora depois da pandemia. Tá? A gente vai falar um pouco do papel da liderança, vamos falar sobre como reconhecer sofrimento emocional, o que fazer, como abordar e como então na prática a gente transforma ambientes de trabalho em lugares mentalmente saudáveis. O próximo, por favor. Pode passar o próximo. E eu acho que a primeira questão é: o que é saúde mental? A gente tem uma definição da Organização Mundial da Saúde e a gente tem uma definição mais recente com o advento da pandemia. Então, assim, sempre se falava, saúde mental é a ausência de doença ou qualquer enfermidade que acomete o nosso emocional. Não é apenas isso. Saúde mental é um equilíbrio entre o que a gente sente, o que a gente diz, o que a gente pensa, como é que a gente vive na sociedade, como é que a gente produz, né? Como é que a gente cuida do ambiente no nosso entorno. Então, o que se achava antigamente que saúde mental era quem não tinha sintomas de tristeza, angústia, depressão, não. Hoje a gente sabe que vai muito além. É um estado que a gente busca o bem-estar, mas mais do que bem-estar, a gente tem buscado estar aqui, estar na hora que a gente está fazendo uma refeição, porque o nosso pensamento está sempre adiante, angustiado, preocupado com o que está por vir, né, inseguro, né? A gente achava que a gente tinha controle da vida, e de repente a gente viu que não, né? E o nome desse vírus, assim, do ponto de vista psicanalítico até, né, ser um vírus que chama coronavírus, ele tirou a nossa coroa, né? Quer dizer, o pensamento de que a gente tinha um controle da nossa rotina, das nossas vontades, a gente viu que foi pego de surpresa. Por isso, hoje em dia, a saúde mental é discutida internacionalmente como esse equilíbrio, a busca da gente estar equilibrado, estando no presente, né? A gente não vai estar o tempo todo feliz, porque isso não existe. A felicidade, ela é contingente. A felicidade da gente, ela é momentânea propositalmente, né? A gente tem a falta que faz a gente buscar rotineiramente estar na vida e lutar pelos desafios que a gente tem. Então é muito importante esse conceito, começar por aí para a gente discutir um pouquinho o porquê que isso é importante no ambiente laboral. Porque se eu estou bem na vida, eu vou estar bem no trabalho. Se eu não estou bem na vida, eu não vou também estar bem no trabalho. Porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então o estresse é inexorável à vida,
portanto, ele vai se manifestar em todos os ambientes, em todas as condições de vida que a gente vai passar. O próximo, por favor. Antes mesmo da pandemia, nós fizemos um estudo que ele compõe um consórcio da Organização Mundial de Saúde de 27 países. E esse estudo ele mostrou que o Brasil, no contexto mundial, estava entre os países com mais índices de depressão e ansiedade, por diversas questões, né? Pela desigualdade que a gente vive, por questões de vários dramas aí que a gente vivia do ponto de vista social, ambiental, econômico, político, seja quais são, juntava tudo. Então, nós da USP compusemos esse estudo da Organização Mundial de Saúde. Isso foi muito alarmante, porque em termos de depressão, a gente ocupa o 5º lugar no mundo. E ansiedade, cifras que estão entre as primeiras, na verdade, ocupou o transtorno de ansiedade o 1º lugar. E aí veio a pandemia, e a gente já vinha trabalhando para tentar fazer uma série de projetos que envolvessem muitas áreas da sociedade e a gente tentar diminuir essas cifras, né, de ansiedade, depressão, enfim, sofrimento emocional. Então, hoje a gente sabe... Pode passar o próximo, por gentileza. Então, 1/3 da nossa população, no último ano, tinha sintomas. Mas esse é um assunto que estigmatizava muito as pessoas, que não se falava, porque ainda hoje, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que atrelam alguém que tem um sofrimento emocional com uma fraqueza, falta de vontade, ou caráter, ou coisa desse tipo. E a gente já sabe que, obviamente, não tem nada a ver com isso, né? Um curso de uma depressão, por exemplo, é igual ao curso de uma doença crônica qualquer. Para vocês terem ideia, uma pessoa que tem um episódio depressivo, mulheres têm 2 vezes mais chance que homens, elas ficam em média 5 anos dentro desse episódio. Na ansiedade, também, né? As mulheres ainda com uma cifra maior do que os homens, mas é muito frequente na nossa população. E o que houve é que, com um cenário de incertezas, com o medo do desconhecido, com as pessoas entrarem na questão do isolamento, o medo de perder o emprego, o medo do que iria acontecer com as suas famílias, e depois os medos reais, né, os lutos, enfim, as pessoas passaram por muitas perdas em vários sentidos. O estudo da Fiocruz do ano de 2020 e agora que adentrou em 2021 mostrou que é uma população, quase metade dela, se sentindo frequentemente ansiosa, nervosa, com problemas de sono, com sentimentos de tristeza. E, infelizmente, para enfrentar isso, ao invés das pessoas procurarem ajuda ou procurarem dentro das suas empresas saídas e políticas, que a gente vai discutir um pouco, são muito bacanas, eficazes, o mundo está mostrando isso, os estudos mostram que as políticas que criam algum caminho, você pode, e eu vou comentar um pouco com vocês adiante, nesse sentido da saúde, tem resultados importantíssimos, não só do ponto de vista da produtividade e, obviamente, o lucro que visa uma empresa, mas também do ponto de vista humano, que é um ganho sensacional. Quais foram as ferramentas que o brasileiro encontrou? Beber, comer e ficar mais nas redes sociais. Jovens também foram para esse caminho. Houve um incremento muito grande desses comportamentos e a gente tem feito uma série de campanhas, cuidados para tirar as pessoas dessas formas de enfrentamento e elas encontrarem um caminho mais interessante, no sentido do cuidado, do cuidar do outro, do encontrar uma forma de, se precisar, procurar um profissional de saúde mental para se medicar, se for o caso, para fazer psicoterapia, enfim, para encontrar caminhos no trabalho que possam também modificar esse cenário. Tem várias coisas que podem ser feitas. O próximo, por favor. E no trabalho, 40% dos brasileiros tiveram elevada dificuldade para enfrentar as modificações e depois também, hoje a gente tem um cenário que um terço voltou logo, 1/3 está voltando agora, e 1/3 ainda está em domicílio.
Então, como a gente ainda passa por muitas incertezas e com públicos retornando de modo muito distinto, a gente viu que a incapacitação trazida pela Covid impactou muito no ambiente laboral. Como eu disse no começo, já é algo que se manifestava, obviamente, no trabalho. Então, não estou dizendo que o trabalho é a causa, pode ser que seja. Mas, geralmente, o trabalho sendo causa é a ponta da pirâmide. A base é a pessoa adquirindo uma série de problemas na vida. Entretanto, seja um problema da vida pessoal de cada um ou iniciada no trabalho, ela requer o mesmo cuidado. Essa é a boa prática da saúde mental. Como era antes para uma empresa cuidar de alguém que quebrou o pé ou que está com dor lombar, já é algo que hoje é considerado como muito importante de ser assumido como uma doença ou outra. A OMS já dizia, there's no health without mental health. Quer dizer, não tem saúde sem saúde mental. Não existe a possibilidade da gente fazer essa dicotomia. Saúde física é uma coisa, saúde mental é outra. Por quê? Porque 50% das pessoas que têm hipertensão têm algum transtorno de humor junto. 60% do DPOC, que são doenças pulmonares obstrutivas crônicas, caminham com transtornos de ansiedade. Dor lombar, né? Dentre as 10 principais causas de doenças no Brasil que trazem incapacitação, ou seja, ela não vai morrer daquilo, ela vai passar dias vividos com incapacitação. Ela vai perder dias de trabalho, ou ela vai ter perda na produtividade, ou ela vai ter perda no relacionamento interpessoal, ou ela vai ter doença no corpo. Das 10 causas de doenças, todas, hipertensão, todas 5 são transtornos mentais. Esse é o cenário epidemiológico brasileiro. Então, a gente tem que lidar com isso, porque se a gente não ficar colocando debaixo do tapete, a gente sempre vai ficar tendo uma conduta de piora do ambiente e da cultura dos ambientes de trabalho. Então, é muito importante que a gente, que a gente olhe para isso como saúde global. E se a gente passar a encarar isso e tiver esses dados, a gente passa também a promover saúde, a prevenir problemas antes que eles tragam problema. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, então, 1/3 tem algum transtorno mental, quase 50% são moderados graves, só que desses, só 13% procura ajuda. Então, essas pessoas, elas esperam estar muito grave para elas procurarem ajuda. E esse que é o problema. Identificou, tem que ir buscar ajuda. E o ambiente laboral, as empresas, são uma oportunidade ímpar da gente identificar essas pessoas, encontrar caminhos e políticas para esse cuidado e a gente conseguir transformar a sociedade de uma forma muito interessante, porque é isso que tem sido feito nas práticas. E não importa o tamanho, as pessoas falam, mas isso para grandes empresas, não é? Cada um pode encontrar o seu caminho, né? O caminho que se sustente dentro daquele ambiente, como dentro de uma casa. Se você notar que dentro da sua casa tem alguém que não está bem, essa pessoa ela contamina todas as outras, no bom sentido, assim, no sentido de que ela faz uma contaminação para o bem e muitas vezes ela faz uma contaminação daqueles humores da casa para um lado negativo. Mas se ela passa a se cuidar, ela já sabe relacionar-se melhor com todos os entes de lá de dentro. Conversar com adolescentes hoje dentro de casa tem sido um grande desafio. Porque eles estão hiperconectados nesse mundo acelerado, cada um encontrando a sua forma de se individualizar. E ao contrário, isso que está acontecendo para a gente deve levar a gente para um coletivo. É assim que a gente tem que ver. Quando a gente passa por algo muito difícil, que é parte da vida, é a partir da dificuldade que a gente se transforma. Se a gente vivesse em pleno conforto, a gente não faria nada. A gente precisa do desconforto para a gente se transformar, para a gente se melhorar. E isso é dentro de casa, nas relações de amizade, nas relações de trabalho. Deixa eu ver se eu... Espera aí. Deixa eu ver se eu estou
Mexendo certo aqui. Para onde eu aponto? O de baixo? Não foi, peraí. Agora foi. Peraí, próximo, por favor. Então, as dicas de autocuidado que a gente conhece bastante, pode passar todos, por favor. E que se falou muito, são óbvias, mas são importantes, começam por aí. Começa da alimentação, o sono. O sono foi uma das coisas que mais se impactou nesse período. Mas muito porque as pessoas estão fazendo o contrário. Elas não fazem aquela higienização do sono. Ou seja, 2 horas antes de você dormir, de um adolescente dormir, acabou estímulo visual. E as pessoas ficam naquela barra infinita, né, das redes sociais e não vão dormir, não vão descansar e vão ter um sono perturbado. Então, às vezes, pacientes chegam para mim e falam: meu filho está indo mal na escola, está revoltado. Eu falo: que horas ele vai dormir? Ele ia dormir cedo, mas agora ele vai meia-noite. Quer dizer, primeiro que tem que dormir. A gente tem que dormir para a gente se regenerar. Toda pessoa que tem ansiedade e depressão, ela tem que dormir. E ela tem que se livrar dos estímulos. E aquilo que eu falei, não é bem-estar, é estar. É fazer o ritual para você conseguir dormir, para você ir descansando, para você respirar. Esquece. Rede social é uma coisa que eu tenho feito uma campanha assim, ferrenha para a gente ficar atento, porque isso vai ser muito problemático, já está sendo, mas muito problemático para as futuras gerações. Porque as pessoas diminuíram importantemente a comunicação, prejudicaram importantemente o sono. Nós somos o primeiro país na prescrição de Rivotril. Isso é um absurdo. Não que não seja um remédio indicado para alguns casos, mas as prescrições indevidas, pega do amigo, do cônjuge. Não é assim que se dorme. A gente foi educado para dormir. É igual o nenê, né? Ele demora para aprender a dormir. As mães, os pais ficam angustiados, porque dormir é um aprendizado, é uma travessia que a gente faz do sono. Ele é importantíssimo, né, para a gente regenerar, fazer proteínas e tudo mais. Então, toda vez que dão as dicas óbvias, né, que a gente vê na mídia, durma, coma, não sei o quê, as pessoas, tá bom, eu sei, não sabe. Porque nunca se acessou tanto, a gente está acessando 5 horas a mais de rede social que se acessava há 1 ano atrás. É muito tempo, né? É muito tempo. Então a gente tem que ficar atento para o óbvio, né? Se a gente ficasse atento para o óbvio, acho que a psiquiatria nem existiria. A gente ia cuidar de muito pouca gente. Então, o que a gente chama hoje de exercício praticável, pelo Jornal Americano de Cardiologia, que fez o maior estudo, quanto tempo eu tenho que me exercitar? Eu odeio me exercitar. Sim, mas se você se exercitar 5 vezes por semana, 30 minutos, já está fantástico. Porque esse é o número, né? Agora eles estão lutando para que sejam 50 minutos, 5 vezes por semana. Porque eram 3 vezes por semana, 50 minutos, ou 5 vezes por semana, 30 minutos. Só que tem um ganho. Quer dizer, não precisa ser maratonista, até mal. É ruim do ponto de vista ortopédico, só quem foca nos esportes de alto impacto. Mas é isso. Quanto que é bom? Diminui importantemente dislipidemia, doenças cardiovasculares. Então, quando as empresas no passado focavam, exercício, mindfulness. O que é mindfulness? Que são aqueles períodos do dia que você medita. Você precisa aprender a meditar. E meditação aqui não digo como religião, nada disso. São práticas hoje que basicamente você foca na respiração por 5 minutos, por 10 minutos, 2 vezes por dia, 5 minutos, 2 vezes por dia. Isso ensina algumas áreas do cérebro a irem relaxando. Na verdade, isso também é outra coisa, porque a gente nunca está aqui. A gente sempre está com o pensamento acelerado, preocupado, por vezes desproporcionalmente preocupado com alguma coisa, né? E aí o tempo do dia não é suficiente, a gente fica disparando à noite, né? Acordando à noite, lembrando de algumas coisas que a gente tem como pendência. Então esse desequilíbrio tem trazido
desequilíbrio emocional. Então essa é uma questão importante da gente pensar como você caminhar faz diferença. Faz mesmo. Você vê demência de Alzheimer, você conseguir impedir um curso de 10 anos de Alzheimer se você cuidar da alimentação, se você cuidar desse exercício nesse nível que eu falei para vocês, e quanto antes na vida melhor, se você tiver amigos, procurar fazer repertório de trocas, de amizade, de encontros, se você conseguir guardar, fazer uma reserva financeira que não é grande, ela é só para você ter uma vida na terceira idade, isso é estudo, né? Não sou eu que estou falando, assim, para você não ter grandes preocupações, então você ter uma fonte basal, se programar do ponto de vista financeiro e lazer. Então, porque trabalho e amor, a gente fala, essa dupla, ela já é uma base da vida. Todos nós procuramos, assim, relacionar-se e trabalhar. Só que para isso você dá condições para você não se adoecer, né? E ficar agravando sua condição de vida e de relacionamento. Então é muito importante a gente focar realmente nos basais. Sentir tristeza, raiva, cansaço, medo são sensações humanas. O que eu vou falar adiante é quando isso se torna um problema. Ser generoso consigo mesmo é porque as pessoas negam as suas vulnerabilidades. E quando a gente passa a assumir, olha, eu sou esquentado. Eu sou uma pessoa que eu fico olhando para a vida do outro, não olho para a minha. É importante para a gente produzir mudanças na nossa forma de enfrentar a nossa própria vida. Porque se a gente olhasse para si mesmo, né, e a gente focasse em analisar o que não é legal, o que não foi legal na nossa família de origem, a gente passava a fazer diferente, não replicar. E uma das coisas da psiquiatria que a gente mais vê é as pessoas não olharem e replicarem, né? Inclusive aquilo que não foi bacana na vida delas. E isso vai trazendo angústia, vai trazendo ansiedade, né? Porque a ansiedade é um sintoma que Lacan dizia, se tem um afeto que não mente, é a angústia. Quer dizer, é aquele mesmo, então você tem que olhar para ele. É um afeto que ele pede para que você olhe o que te angustia, para você procurar sair disso, produzir mudanças na sua vida. Vamos lá? Opa! E aí, como líder, o que fazer? Eu não gosto de colocar toda a responsabilidade nos líderes, porque os líderes estão precisando de ajuda. Então, quando a gente da Caliandra, por exemplo, a gente trabalha, vou falar uns cases depois rapidinho para vocês. Com as empresas, a gente cuida do líder e a gente coloca isso na pauta da presidência. Quer dizer, uma empresa, ela precisa estar atenta para o líder, porque ele fica entre a entrega que ele tem que fazer e as pessoas que ele tem que cuidar. Ou seja, é um lugar muito difícil, muito nobre, muito importante, mas que precisa ser respaldado. É muito importante a gente pensar em formas de respaldar o líder. E cultivar ambientes de bem-estar sem menor dor, porque vai trazer muitos benefícios, pensar de modo coerente, estruturado, gerenciamento de carga de trabalho, alinhamento de expectativas, combater hábitos nocivos, como longas jornadas de trabalho, falta de descanso, promover autocuidado, o líder se cuidar, né? E estar atento aos sinais de sofrimento emocional, sem se preocupar em ser o agente cuidador, ou seja, o que está acontecendo no Brasil é uma discussão que não é por aí. O líder, ele não tem que cuidar das pessoas, ele tem que saber o caminho, ele tem que identificar e ele pode se posicionar. E aquele que diz, eu não gosto de falar sobre coisas de saúde mental, eu te vi assim, assado, ele tem então que conhecer qual que é o caminho. Olha, eu vi isso, 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 nunca na frente dos outros, sempre de um jeito bastante humano, transparente, sem tirar sarro, sem ironia, mas encontrar um momento em que é só dele e daquele indivíduo, para ele fazer uma colocação clara sobre o que está acontecendo. Por vezes, ele vê o que está impactando no trabalho, é natural,
né? Então, eu vou colocar adiante para vocês que existem formas da gente ver isso. Por isso que a gente faz treinamento dos líderes, são muitas rodas, às vezes com muitos, às vezes grupos pequenos, porque é isso mesmo, né? Lidar com a saúde mental de uma organização é você pensar de forma estruturada o que já tem, o que não tem, uma parte de gestão e uma parte de cuidado, tudo junto, né? Então, e não só, eu pus ali, quem quiser se cuida. Não tem feito muito resultado, porque você só cuidar dos problemas agudos que estão acontecendo não vai trazer grandes resultados. Você tem que olhar a longo prazo e sempre, como todo e qualquer problema de saúde. E como eu disse, a gente publicou um artigo científico antes da pandemia, que já mostrava que nas empresas eram, primeiro lugar, dor, como causa de afastamento, e depois era depressão e ansiedade. Então isso já é do Brasil antes, mas agora pode ser que esteja piorado por quais causas? Cefaleias, dores lombares, tudo que está aparecendo agora. E sempre em comorbidade com ansiedade, depressão, transtorno do impulso e uso de substâncias. O álcool em especial, porque que foi a minha tese de doutorado, na época que eu fiz, eu estava atenta à tríade, uso de álcool, ansiedade e olhar um pouco para homens e mulheres. E na época, foi um estudo muito importante, porque ele guiou políticas públicas brasileiras. E o objetivo era esse mesmo. Como é que o brasileiro bebe? Por que bebe? O que está acontecendo? Que a saída nossa, o escape, está no consumo alcoólico, né? Cada vez mais. E homens e mulheres na mesma proporção. Adolescentes, meninas, mais que os meninos no último ano. Né? Então, o que está acontecendo? É cuidar disso, entender que isso não é uma saída, né, para enfrentamento de problemas, mas que é uma banalização de um consumo pesado do álcool. Porque no Brasil as pessoas bebem, em média, entre os que bebem, só para vocês terem uma ideia, 50% da população não bebe. As pessoas, não, mas todos os estudos brasileiros. O problema é que entre os que bebem pesadamente. Entre os que bebem, eles bebem mais de 30% deles num padrão que a gente chama de binge drinking, quer dizer, na hora que bebe 6 ou mais doses de bebida alcoólica, sendo que uma dose de bebida alcoólica é uma lata de cerveja, é uma dose, ou uma taça de vinho de 140 ml, ou uma dose de dosímetro de destilado, que é 35 ml, 40 ml. Isso é uma dose, tanto faz o tipo de bebida. Quando a pessoa fala, mas eu não bebo, eu só bebo cerveja, mas eu bebo 10 quando eu bebo. São 10 doses, né? Então, tem gente apontando aí, não vou contar quem é, mas um fica apontando o outro, eu estou vendo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre reconhecimento de problemas emocionais. Quanto tempo eu tenho? Porque senão eu agilizo aqui. Eu vou falando. Então, a ansiedade. Tem uma coisa que as pessoas falam, não, mas o que é ansiedade, transtorno de ansiedade? Né? Eu quero saber porque, enfim, todo mundo é ansioso. Tem uma diferença muito grande em sentir-se ansioso, isso é vital. Eu ficar ansiosa que eu venho aqui é normal, porque eu preciso pensar, eu tenho que pegar o voo, eu tenho que estudar, eu tenho que pensar no que eu vou falar, quem são eles, como... Então, a ansiedade prepara a gente para a vida. Então, a ansiedade é parte da nossa estratégia de vida. A grande questão é quando a ansiedade se torna desproporcional. Quando a pessoa fala assim, não, eu só não fico ansioso, preocupado, estressado com uma coisa. Eu vivo estressado. Eu fico à noite pensando... E a pessoa reconhece isso, gente, é importante falar, como desproporcional. Ela fala, nossa, mas minha filha saiu, eu não dormia. Eu pensava, não, tá tudo bem, é sempre assim, foi com tal fulano, volta a tal hora, mas eu não durmo. E a pessoa reconhece que é muito difícil ela deixar de ficar naquele alerta. O problema é que quando a gente, nos nossos primórdios, né, humanos, quando o homem das cavernas, por exemplo, ele tinha uma reação de estresse, de ansiedade, se ele via, né, um animal, alguma coisa, para ele ter todas as reações da ansiedade, o músculo contrair, o sangue ir para o coração para ele conseguir correr, a insulina aumentar para o sangue entrar no corpo, ou para o açúcar ir para dentro do vaso, ele ficar forte, conseguir pular. Essa reação de estresse, ela era episódica.
Hoje a gente reconhece como perigo toda e qualquer coisa que passa pelo nosso dia. Eu vou perder o emprego, eu vou encarar aquela pessoa, eu vou fazer não sei o quê. E aí tudo isso vão causando liberações, né, de cortisol, de adrenalina, e você vai ficando taquicárdico, e você vai disparando o coração. Então, hoje as pessoas ficam ansiosas ou com transtornos de ansiedade por conta de um estresse cotidiano, de matar um leão por dia, né? E isso é o que vai deixando as pessoas com bastante angústia. Mas aí ela só vai ter um transtorno de ansiedade se isso for intenso, frequente e trouxer problemas na vida dela. Não quando isso é episódico. Interfere no sono, interfere na irritabilidade, na forma que ela lida com as pessoas da família. Então, tem que ser incapacitante. Claro que o psiquiatra, por exemplo, eu como médica, eu faço várias perguntas e tal, a gente sabe diferenciar os sintomas, que não é para... Às vezes as pessoas falam, o líder tem que diferenciar o que é ansiedade habitual de um transtorno. Claro que não. É que ele nota, como ele fica intimamente ligado às pessoas, ele nota que aquela pessoa era de um jeito, e ela passa a ficar mais isolada, mais estressada, com o pavio curto, colocando culpa em todo mundo, no chefe, no amigo, no outro, porque a pessoa fica inadequada com seus sintomas. Bom, acho que eu pulei um, né? Não. Deixa eu ver se eu pulei. Bom, aí falou-se muito de burnout, né? Só vou passar para vocês, porque o que é o burnout? O burnout é o seguinte, que é o estresse, né, o esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Tem que tomar cuidado, porque o índice de burnout foi de 15% para cifras absurdas. Não é assim que funciona. Porque o burnout, no CID-10, que era o Código Internacional de Doenças anterior, né, agora vai entrar em voga o 11, era um critério muito vago. Falava que era, então, exaustão vital, burnout. Hoje em dia a gente sabe que para ter burnout, o profissional de saúde precisa avaliar, por isso que a gente treina os médicos das empresas que não estavam identificando. A pessoa fala, eu estou em burnout, eu não durmo, eu estou com a pálpebra. Tem que tomar cuidado, porque isso é um critério muito crônico, relacionado a um estresse consecutivo, de causas próprias do trabalho, e que isso só deve chamar nossa atenção porque as pessoas tendo oportunidade de falar das suas questões de saúde mental, fazerem ajustes necessários, tal, pronto, não culpabiliza um transtorno mental pelas suas limitações. E isso vai permear de uma maneira mais adequada as relações humanas, porque eu peguei muitas questões inadequadas nesse sentido, um mau diagnóstico, quando na verdade ele não é um diagnóstico psiquiátrico, ele é um diagnóstico laboral, e ele tem de passar então por um estresse crônico, com exaustão emocional, com um distanciamento afetivo, a pessoa não quer mais fazer nada. No Brasil as pessoas deixam no limite, né? E hoje em dia a gente fala que isso pode ser identificado muito antes, de uma forma muito, muito bacana, quando os médicos, ou quando, notando que a pessoa está distanciada, já não gosta mais de fazer uma coisa que ela gostava, que ela era eficiente, ela já nem se julga mais, ela pode estar precisando de ajuda para avaliar isso, né? E hoje em dia, em se falando disso, é o contrário do passado, que fala, não fala de burnout, que parece que a culpa é da empresa. As boas práticas internacionais mostram que não, que aqui se fala, porque aqui a gente olha para situações, o dado de realidade da empresa. Aqui funciona assim, assim, assado, a pessoa tem a concordância com determinadas regras ou não, e tudo flui bem nesse ganha-ganha, né? É para isso, e é importante eu falar isso para vocês, porque é bom para todos, né, a gente olhar para esses fatores estressores. E a depressão, né? Aí, gente, o que é diferente da tristeza? Porque na depressão é uma tristeza, é ver o mundo cinza mesmo. Por mais de 2 semanas a pessoa já acorda, passa o dia e dorme, e intensa, profunda, e bastante disruptiva, bastante prejudicial, angústia e tristeza. Então não é um quadro de tristeza convencional que todos nós temos.
tem vários graus, o médico identifica quando a pessoa, eu me sinto muito culpada, eu como demais, eu como muito pouco, eu durmo demais ou não durmo nada, eu já acordo sem vontade de enfrentar o dia. Tem que somar vários sintomas desses que eu estou falando para configurar uma depressão. Ou seja, não é uma simples tristeza, é um quadro bem instalado. E por vezes, quando ele vai cronificando, a pessoa passa a achar que a vida não vale a pena. E não porque ela desistiu da vida simplesmente. Para alguém fazer isso, é porque ela estava em franco sofrimento. Né? Em geral, porque tem outras causas que a gente estuda como psiquiatra, são causas de impulsividade, eventos na vida importante, uso de substâncias e coisas nesse sentido. Que são vistas, eu não vou falar essa lista, mas só para dizer para vocês que o que tem aparecido nos ambientes de trabalho, e esse é um questionário internacional, as pessoas passaram a entender que sintomas emocionais não são só comportamentais, são sintomas físicos também, como eu fui falando um pouquinho para vocês. Tem gente que passa a queixar de dor de cabeça frequente. Não consegue se livrar da dor de cabeça. Ou fica com uma falta de apetite, falta de vontade de fazer as coisas, dorme mal, se assusta com facilidade. Tudo ela fica tendo sobressalto. Tremor na mão, sempre nervoso, tenso, preocupado, como eu falei para vocês, sempre, não de vez em quando. Né? Fica quase o tempo todo. Sentindo uma sensação desagradável no estômago, uma má digestão. Triste, mais triste do que ela se sentia no ano anterior, chorado mais do que de costume, com dificuldade para realizar o que ela fazia no dia a dia normalmente, ou no trabalho, o trabalho ela acha penoso, difícil, sofrido e não achava antes, né? Se sentindo inútil, sem papel, com ideia de que a vida não vale a pena, cansado, agitado demais. Então tudo isso, medos imotivados, são sintomas que mostram para a gente um sofrimento emocional. Eu não vou entrar nisso, é só para explicar para vocês. A gente faz, por exemplo, treinamentos para elucidar para vocês, né, que nas lideranças, então, já que ele viu aquela lista de sintomas, às vezes ele reconheceu nele, ou às vezes ele reconhece aquilo no colaborador, a gente fica tendo de treinar o líder que tem facilidade de abordar, e aquele que fala, eu não quero falar disso com ninguém. Assim como a gente tem que lidar com a pessoa que quer ser abordada, né? Ou que é totalmente reticente, eu não quero falar sobre isso. Só que para cada uma dessas situações, para o líder que percebe e quer abordar, mas o colaborador não quer, você tem que ter um tipo de manejo. E claro que não é simples, por isso que quando você pega, como eu disse, faz treinamento para liderança, tantos encontros, depois você faz rodas de sustentação, ou que a gente chama de rodas de conversação para driblar situações do dia a dia, você vai ganhando no dia a dia um movimento, um cuidado com a saúde mental dos colaboradores. Você vai mostrando para o líder que como ele fala, como ele deve falar com alguém que ele percebe que putz, o trabalho dele não está indo bem. E, primeiro que ele não deve falar, nossa, você era ótimo. Mas, ultimamente, já começou errando. Porque a gente não precisa ficar comparando. Essa pessoa sabe, né, que no passado ela tinha um rendimento melhor. Não é esse o ponto. Um outro princípio, não importa se o problema dela é em casa, porque o filho está difícil, porque está com problemas na escola, porque está com problema financeiro. Uma premissa importante é que você cuide de todos sem distinção. Porque não é importante, como se achava no passado, que fique buscando a causa. Ah, será que a causa está aqui? Porque se isso estiver na pauta das empresas, ela vai levar numa boa, né, com treinamento adequado, ela vai conseguir conduzir numa boa as queixas e os ajustes que surgirão. Ah, mas tem pessoas que são inadequadas, que ficam falando, eu estou com problema de saúde mental. Tem sim, tem pessoas que a personalidade é só queixosa, ela não quer saber encontrar uma saída. Mas para esses, então, é encaminhado para os combinados que são feitos
para ver se você tira ou não resultados dali. Porque se você... E aí a gente, obviamente, que tem que ir orientando esses combinados para que tenha uma solução, ainda que não seja mais esse colaborador fazer parte daquele universo da empresa, porque ele não entendeu que aquele combinado entre as duas partes não foi cumprido. Então, obviamente que querer ser abordado e querer abordar, que é o melhor cenário, flui super bem, as pessoas conseguem conversar, sempre, como eu falei para vocês, num ambiente, né, preservado, em que o líder consegue pontuar o que ele observou. Enfim, para aquele líder que não quer abordar, ele tem que inclusive tomar cuidado, porque muitas vezes quando ele não quer abordar e a pessoa não quer ser abordado, ele pode ser parte do problema. E tudo bem. Talvez ele não seja, de fato, a pessoa mais adequada para fazer a abordagem. Então precisa ter alguém com esse perfil. E assim a gente vai lidando com as situações caso a caso. O que fazer, como eu disse, em termos de princípios? Sempre ser honesto, né? E ser honesto quer dizer assim, aquilo é restrito ao que precisa ser falado para que você tenha resultados ali combinados entre as partes. Isso é importante porque as pessoas vão além, entram no julgamento, como eu falei para vocês, expõem o outro na frente de todos. E hoje, dentre os conceitos de violência, não é só você agredir verbalmente alguém, é você o tempo todo interromper, você ser irônico, você fazer chacota, falar da pessoa para o outro. Isso, do ponto de vista da saúde mental, é absolutamente inadequado. Num ambiente de trabalho, você pode ser firme, você pode ser alguém que cobra, mas você precisa ser respeitoso e saber colocar os problemas de uma maneira transparente e que não expõe as pessoas perante as outras, porque elas já muitas vezes estão em franco sofrimento e a gente não sabe. Então, deixar as portas abertas. Tem empresas que eu combino, por exemplo, das pessoas deixarem tal espaço naquele dia para aquilo ser falado, né? E respeitar a cultura, idade e gênero, porque hoje em dia tem tido muita piada com as gerações mais jovens. Vocês não querem nada, né? Não cabe. Eu acho que tem que tomar cuidado para a gente conseguir manejar. Então, não pressionar as pessoas a receberem ajuda. Você oferta e você fala que sim, que dali um mês, por exemplo, a gente vai conversar sobre isso de novo, mas você não pode obrigar, né? E se a pessoa também não quiser, talvez ela não seja ali um candidato a continuar naquela organização. Por isso que a gente tem formas de combinar isso, e isso é protocolo de trabalho, sem ser inadequado, como algumas pessoas pensam que é. Não compartilhar as histórias e, por fim, ambientes mentalmente saudáveis. Rapidamente, assim, a gente entende hoje, isso foi criado a partir de anos, porque a nossa vocação assim, na Caliandra veio do universo da pesquisa, então da gente fazer estudos no Brasil todo, com universitários, com população carcerária, vários tipos de população, da gente, estudantes, escolas, empresas. Então, entender que da pesquisa, junto com o cuidado, nós somos uma equipe, por exemplo, que a gente faz a porta de emergência do Hospital Sírio para transtornos mentais. Então, a gente foi pegando mão, vamos dizer assim, ao longo da vida. O Arthur, que é meu sócio, Arthur Guerra, é uma pessoa que em São Paulo trabalha muito na Cracolândia, né? Ele é o responsável em São Paulo pela Cracolândia. E a gente trabalha muito em algumas áreas com usuários de substâncias. Então, dali também veio o manejo das portas de emergência e dessas situações públicas que a gente precisa cuidar, o manejo da emergência, que é esses graves que eu falei para vocês que aparecem agora em todos os cantos, nas empresas e tudo mais, que precisam de um cuidado especial. Como muitos dos casos no Brasil são moderados e graves, você precisa acolher logo e às vezes a empresa já tem uma rede, aí você devolve, né? Mas o acolhimento rápido é o que dá um resultado muito importante, tá? Então, quando se trata de cuidado, e isso tem que ser perene, né? Porque senão você fica só apagando incêndio e não pega e vai cuidando preventivamente também dos que saíram da gravidade.
Então, é fazer o SOS 24 horas, discutir caso grave, gerir crise, enfim. E aí o desenvolvimento organizacional, isso que eu fui falando para vocês no durante, né? As rodas de conversa, mapear a saúde mental das pessoas, mas não só do indivíduo, da corporação também. E por fim, não precisa ser grande, apesar da gente ter lidando com empresas que tinham 70 mil colaboradores ou 30 mil, ora fazendo o SOS saúde mental, ora lidando com os líderes. O que importa é que, assim, essas linhas de cuidado, elas têm que estar... Não coloca só algo para o colaborador. Você se cuida aí. Ou algo só para o líder. Você precisa atrelar colaboradores, olhar para a cultura organizacional e para o clima, e também cuidar dos líderes. Então, essa tríade é o que dá sustentação para você, então, conseguir globalmente cuidar. Então, eu conto os meus cases aqui para vocês poderem replicar aqui no Piauí, né? Para vocês pensarem, para a gente começar a pensar fora da caixa, como a gente fala, né? Então, é possível falar sobre isso. Não basta a gente falar, a gente tem que ser exemplo das coisas, né? O Arthur fala que o exemplo não é uma forma de ensinar algo a alguém, é a única. Então, a gente precisa cuidar da gente antes da gente querer cuidar dos outros, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Foi um prazer enorme estar aqui hoje. Espero ter colaborado com vocês nesse tema. Obrigada.